Então, bom dia a todos, graças e paz, uma feliz e abençoada semana para todos. Neste momento, nós vamos iniciar a leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 55. Tem como tema, olha o tema, gente, dor. E conosco está nosso querido irmão Nilson Pinto, da AMAP. Bom dia, irmão Nilson. Bom dia, graça e paz. E também tem outra situação que quando eu fui ver sobre o capítulo, eu vi que o capítulo fala de dor. Então eu disse, tem muita história para contar com relação à dor, né? Não só eu, como cada um de nós que estamos aqui. Aí quando eu fui dar, assim, uma estudada melhor, e aí eu disse para a dona Alexandra, não tem nada a ver comigo, porque no primeiro momento eu entendi que é uma questão voltada à saúde, até comentei com ela, nós temos 6 irmãos dentro do grupo que são médicos, citei o nome de cada um, né? E aí fiquei assim, aí quando, depois no final da tarde, outra olhada, né, no material, aí nessa madrugada, quando eu fui também estudar um pouquinho, aí eu entendi sobre essa questão. E a primeira coisa que nós temos que entender, se não ainda não percebemos isso, ou aprofundar mais o nosso conhecimento, ter mais certeza que a dor ela jamais é causada por Deus, nunca, em hipótese nenhuma. E muitas vezes nós passamos por situações de dor, de sofrimento, e tem muitos com a falta de conhecimento, ou talvez com a mente voltada para aquele desconforto, acaba perguntando ao Senhor por que tanta dor. E esse capítulo de mente, caráter e personalidade vai explicar. Então, o Senhor, ele não causa dor e sofrimento, mas ao homem, né? Mas o causador disso é a nossa ignorância. É o pecado que trouxe sobre nós esses estados de coisas, de dores, né? De sofrimento. Então, nós temos logo que tirar isso da mente. Tem pessoas que pensam assim, mesmo passando pela. E a palavra fala sobre isso, mesmo passando por sofrimento, por dor, nós temos que dar glória a Deus. Mas por que dar glória a Deus? Porque a gente precisa entender que nós precisamos olhar para nós e realmente dar glória, porque se a gente olhar para nós, a gente vai observar que nós somos o principal e único causador. E aí a gente vai dar glória porque nós vamos entender que o Senhor está dando discernimento de observarmos que nós e o nosso proceder que está levando a isso. Então, o Senhor diz assim, olha, é a tua atitude que está te causando dor. Quando ele fala isso para nós, através do Espírito Santo, isso dá a oportunidade de nós mudarmos o curso e sairmos dessa situação. E o que causa essa dor é o pecado, ele produz a dor. A continuada transgressão nossa, que já vem aí de 6.000 anos, ele acarreta doença e morte. Então, o pecado, o fruto do pecado é doença e morte. E quanto mais dias se passam, por exemplo, hoje, mais um dia que Deus nos dá essa oportunidade. Então, hoje, o estado é pior ainda. Cada dia que passa, o estado é pior ainda. Diz que o apetite, a condescendência com o apetite, é a ação mais poderosa do inimigo. E também é mais difícil de ser vencida. Ou seja, o nosso apetite é que está causando dores, doenças, moléstias, sofrimentos, e o principal causador é o nosso apetite. Muitos vivem na violação das leis de saúde, ignoram a relação entre o hábito de comer, de beber e trabalhar. Eu tenho uma palavra que eu sempre digo aqui, e agora mais ainda, né? Antes da dor, eu não entendia profundamente sobre o que eu falava.
Eu sempre digo assim para a dona Alexandra, os filhos, as noras, equilíbrio. Vamos ter equilíbrio. E é importante, que eu sempre falava isso, tem que ter equilíbrio físico, espiritual e emocional. Aí, de repente, assim, o coração para, e aí eu percebi que esse equilíbrio falado não estava sendo praticado. Ou seja, e hoje eu, assim, avaliando, o que causou a parada desse coração? O alimento, entre aspas, mesmo saudável, mas, na verdade, quando esse alimento, eu gostava muito, querido, muito de fritura. Então, é a salsicha frigideira. É o glúten frigideira. Frigideira. Então, aí estava o erro. E os médicos, os especialistas dentro da igreja falando, olha, o alimento tem que ser dessa forma, tem que ser dessa forma. E aí a gente para pensar assim, ou alguém pode perguntar, ou alguém pensou, poxa, mas o irmão nisso usa alimento saudável, por que aconteceu isso com ele? Fritura, o doce, que era os meus principais, assim, o gosto, o paladar pervertido, né? Então, diz que nós vivemos violando a saúde, ignoramos essa relação de comer, de beber, de trabalhar, para manter o equilíbrio na nossa saúde. Não despertam ao reconhecimento do seu verdadeiro estado, até que a natureza proteste contra os abusos que sofre. Foi o que aconteceu comigo. Então, por meio de dores e moléstias no organismo. Se mesmo então os sofredores tão somente começassem direito do trabalho e recorressem aos meios simples que têm negligenciado, por exemplo, o uso da água. Ontem aconteceu uma situação importante com a minha sogra. Pressão parece que estava alta. Aí chamaram uma pessoa de conhecimento de tratamentos naturais e disse assim, minha irmã, olha, mediu a pressão e disse, olha, eu não vou dar nenhum remédio, não vou indicar nenhum remédio, eu vou indicar uma coisa, água. Dê bastante água, tome água. Pois, acreditem, minha sogra tomou água, estabilizou. Se tivesse no médico, já tinha mandado mais 3 caixas de remédio. Então, diz que tão somente, se mesmo então os sofredores tão somente começassem direito ao trabalho e recorressem aos meios simples que têm negligenciado, o uso da água e o regime alimentar adequado, a natureza receberia justamente o auxílio que ela requer e que deveria ter recebido há muito tempo. Se for seguido esse procedimento em geral, o doente se recuperará, sem o quê? Sem ficar debilitado. Então, diz para nós que a intemperança ela causa sofrimento. Diz que muitos são tão devotados à intemperança e, sobre condição nenhuma, mudam o seu procedimento de conceder com a glutonaria. Preferem sacrificar a saúde e morrer prematuramente a restringir o apetite intemperante. Muitos há que são ignorantes da relação do seu comer e beber que tem a ver com a saúde. Pudesse esses ser esclarecidos e talvez tivesse coragem moral para negar seu apetite e comer mais comedidamente e unicamente uma espécie de alimento saudável, poupando por seu procedimento grande quantidade de sofrimento. É importante quando ela diz duas coisas. A primeira coisa que ela diz que a condescendência com a glutonaria. A segunda coisa que ela diz, importante nesse texto, diz que nós temos que ter coragem moral. Eu quero abrir um parênteses e eu quero fazer uma pergunta, mas vocês respondem no coração de vocês. E é uma pergunta, para alguns, polêmica. Para mim, não é polêmica. Para mim, é uma pergunta, um assunto esclarecedor. Mas relata que nós precisamos ter coragem moral e negar os apetites. Diz que a intemperança, diz assim, nós condescendemos com a glutonaria. E diz também para nós que nós temos que escolher uma quantidade de alimento, uma espécie de alimento saudável. É um assunto meio chato, mas para alguns, mas vocês já pararam para pensar nos nossos almoços? Vocês já pararam para pensar
nas nossas conferências. Por exemplo, nós vamos fazer aqui um cardápio e a gente pede aqui torta. Vem torta de todas as espécies, porque cada um tem uma maneira de fazer uma torta. E quando a gente entra na fila para receber o alimento, vem um pedaço de torta de cada diferente uma da outra. E aquilo, será que está certo? Será que pode ocorrer algo com relação à fermentação? Será que aquilo pode me levar à intemperança? Um outro detalhe também, a forma de nós nos alimentarmos no equilíbrio. Eu falei recentemente aqui que eu entrei no restaurante e o pessoal comia na bacia. Nós estamos comendo na bacia quando a gente vai aos almoços da igreja, ou a gente está realmente ali saudável, comendo equilibrado. Agora, se a gente estiver comendo na bacia, ocorre o seguinte, é que o que está causando? O que é a causa dessa situação de chegar no sábado? Sabe aquele negócio de que a gente se alimenta errado durante a semana, correndo pouco, aí quando a gente não sabe, a gente vê que é o descanso, e a gente aproveita para comer a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o domingo, e aí a gente exagera, não é isso? Diz para nós que a intemperança ela causa muito sofrimento. Eu queria ler 1 Samuel, no capítulo 25, no versículo 36, no versículo 36, diz assim, ó, e Abigail veio a Nabal, e eis que ele fazia um banquete na sua casa, como um banquete de um rei, e o coração de Nabal estava alegre dentro de si, pois ele estava muito embriagado, pelo que ele não lhe contou nada, menos mais até a luz do amanhecer. Então, Nabal, primeira coisa que eu queria assim que a gente analisasse, esses reis, eles têm todo tipo de alimento, de várias espécies, quantidades, bebidas. Então, os banquetes deles são banquetes mesmo regrado, a bebida e todo tipo de alimento. E aí ocorre o seguinte, repara que eles têm muitos problemas de saúde, e alguns morrem de uma forma prematura. Então, ocorre o seguinte, aqui conta uma história desse homem, em que no desenrolar da história, ele foi protegido pelo rei Davi, e Davi pede, manda uma mensagem a ele, manda os mensageiros e diz, olha, nos ajude, manda para a gente alimento, aquilo que tu puderes. Ele tinha condição, mas ele disse, quem é Davi? Não é a pessoa que o rei está procurando matar? Eu não conheço, não vou mandar nada para vocês. Aí houve assim, um desagrado por parte de Davi. Davi vinha para matar ele, mas a prudência de Abigail fez com que ele desistisse do intento. E aí ela foi falar para ela, ia falar para ele, quando ela viu aquela situação, ela deixou lá quieto. Deixa ele se embriagar, deixa ele comer à vontade. E aí acontece o seguinte, foi pela manhã, a luz da amanhecer, ela fala para ele. Nabal ficou 10 dias, na hora, o coração dele petrificou. Ele ficou 10 dias, até o Senhor tocar nele, ele morrer. Então, ele ficou 10 dias em estado vegetativo. Por quê? Por causa da intemperança. E Conselho sobre Regime Alimentar diz o seguinte, diz que nós temos que, se nós estamos comendo demais, nós somos glutão. E Paulo fala sobre essa questão, a glutonaria. Então, nós devemos, e é interessante ter linguagem, ele diz assim mesmo, se tu é glutão, pega uma peixeira, pega uma faca e mete no teu pescoço. Te mata logo, porque tu vai causar sofrimento a outras pessoas, tu vai causar sofrimento em ti, e você vai matando e vai se matar aos poucos. Então, acaba logo com o sofrimento. Te mata logo, mete uma faca no pescoço. E lá, Conselho sobre Regime Alimentar diz a forma que nós devemos comer, está dizendo que nós estamos comendo demais, está dizendo que a gente está intemperando demais, e com isso nós estamos causando dores e sofrimentos para nós, para a igreja e para nossas famílias. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos preparar o cardápio
das conferências, dos nossos almoços, seja em casa, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Muito cuidado. Nós comemos de uma forma saudável, bota tudo na mesa, tudo na mesa. E aí acontece o seguinte, pode reparar que nós estamos doentes, tem muitas pessoas doentes dentro da igreja, muitas pessoas, e aqui diz para nós, olha, a dor é frequentemente causada pelo esforço da natureza de proporcionar vida e vigor às partes que se tornaram parcialmente sem vida devido à inação. Então, o que é a inação? É a falta de atividade, é a falta de tomar decisão, é a ociosidade. Por exemplo, nós temos que tomar a decisão de melhorar o nosso cardápio, de melhorar a nossa alimentação, partindo de casa. Partindo de casa. O que quer dizer? Forma saudável e o alimento correto, na medida correta. Porque quando chegar no sábado, o que a gente vai fazer? A gente não vai de respeitar os idosos na hora da fila, a gente não vai de respeitar as crianças na hora da fila, a gente não vai ficar sofrendo porque nós somos o último para saber se vai ter comida para nós. A gente, na hora que for colocar a alimentação, a gente vai dizer, olha, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Então, nós precisamos sair dessa situação. O sofrimento exacerbado pela atitude mental. É que relata para nós que se tivesse negado o teu gosto pela leitura e pela satisfação de agradar-te a ti mesma, dedicando mais tempo a prudente exercício físico e tomando cuidadosamente o alimento apropriado e saudável, terias evitado muito sofrimento. Aqui é uma mensagem para aqueles que estudam, mas esquecem do exercício físico, esquecem da água corretamente, esquecem do alimento apropriado, ficam dedicados somente ao estudo da palavra, somente ao testemunho, somente coisas que estão aqui para o nosso crescimento, mas de uma forma saudável e equilibrada. Eu toquei, quem assistiu a palestra, eu toquei no assunto de um amigo meu, que ficou em estado vegetativo por não ter associação com pessoas na prática social, por não sair para o exercício físico, para não, como diz assim, desparecer, a gente fala. O tempo todo estudante ficou louco. E aí a gente estuda, aí não cuida do restante. Por isso que o início diz que nós temos que ter ali o equilíbrio, saudável com a natureza. Então, diz que, olha, parte desse sofrimento tem sido imaginário. Então, tem muitas pessoas que sofrem de uma forma imaginária. Eu estou sentindo uma dor bem aqui. Já desse eu faço 4 voltas no condomínio. Aí já desse eu me empolguei. Eu disse, eu vou dar 5 voltas. Aí meu corpo não estava, as minhas pernas estavam meio bombeando. Aí a minha mãe dizia, não, vai lá que tu vai conseguir, tu vai vencer. Você é vencedor, dá 5 voltas. Irmãos, eu dei 5 voltas. Quase eu morro. Aí eu cheguei aqui, estava uma dor aqui, meu peito tinha uma dor, uma queimação e tal, aí passei o dia nesse negócio. Depois eu fui perceber que acontece o seguinte, naquele momento, eu senti realmente, mas o que ocorre? Um bom banho, né? Uma ducha bem gelada, aqui uma fruta, acabou, passou, foi naquele momento. Mas a minha mente levou totalmente por dia todinho. Então, quer dizer, eu sofri o dia todinho de uma forma imaginária, sem o corpo realmente estar sentindo essa dor durante 10, 12 horas do dia. Imaginário, porque eu senti naquele momento. Então, tem pessoas que elas não param de falar em doença e continuam doentes. Está aqui, ó. A dor foi naquele momento, eu preciso tratar naquele momento. Mas a dor é tratada, mas a imaginação, aí acontece o seguinte, sofre, faz outras pessoas sofrer, se for avaliar, não está sentindo, mas a imaginação leva essa situação para nós. Se tivesse retestado a mente para resistir a essa disposição de ceder à fraqueza, não teriam tido espasmos nervosos. A mente deve ser afastada de nós mesmos e dirigir para deveres domésticos,
mantendo a casa de boa ordem, com simplicidade e bom gosto. Aqui diz, a direção a uma pessoa diz o seguinte, que nós devemos resistir à disposição de dizer, tu está doente, tu está com uma dor aqui no pé, o teu coração, ele está batendo mais, palpitando mais do que pode acelerar, é uma dor de cabeça. Aí acontece o seguinte, não faz nada, não busca fazer nada, e aí sabe o que ocorre? Vai sofrendo. Eu creio que muitos já passaram o que eu vou contar agora, porque eu já passei essa situação. Estava com dor em casa, um dia de sábado, com dor. Eu não vou na igreja hoje porque é muita dor, a cabeça, sabe, não está boa, estou me sentindo fraco, eu não vou, hoje eu não vou na igreja. Mas o Espírito Santo falou para mim assim, vá para a igreja. Aí, em cima da hora, tomei um banho, fui para a igreja. Irmãos, creiam, isso aconteceu comigo, eu creio que já aconteceu com outros. Quando eu entrei na igreja, nunca passou uma dor no meu corpo, na cabeça, e nunca estive doente. Sabe? O culto todinho. Quando eu chego em casa, eu digo, interessante, eu estava com dor, que não aguentava nem levantar da cama, fui para a igreja. Isso não aconteceu nenhuma, nem duas vezes comigo. Toda vez que eu estava com dor, que eu dizia que eu não ia para a igreja, porque eu estava ruim, que eu estava sentindo mal, que isso, aquilo outro, eu ia para a igreja, chegar na igreja, acabou. Nos pés do Senhor é que acaba. Diz assim, os sofredores podem fazer por si mesmo que outros não podem fazer tão bem. Deve começar a aliviar a natureza da carga que lhe impuseram. Deve remover a causa. Jejue breve tempo, dando ao estômago ocasião para descansar. Reduzam o estado febril do organismo mediante cuidadosa e sensata aplicação de água. Esses esforços ajudarão a natureza em sua luta por livrar impureza no organismo. Os médicos que estão aqui sabem disso muito, muito, muito mais do que eu. Água é o principal remédio. Até porque o nosso corpo é feito de água, né? A maior composição é água. Então, nós temos que usar a água. E cuidado com usar a água. Existem águas que são ácidas, e nós temos que usar águas alcalinas. Quem quiser alguma informação, os meninos têm aí. Tendências que nós precisamos vencer. Mas, geralmente, as pessoas sofredoras ficam impacientes. Toda pessoa que está doente é impaciente e não estão disposta a usar a abnegação e sofrer um pouco de fome. Tampouco estão dispostas a esperar o lento processo da natureza para reconstruir as energias sobrecarregadas no organismo. Estão, porém, resolvidos a obter alívio imediato e tomam drogas fortíssimas. Eu percebi uma coisa ao longo do meu processo, que a gente, quando nós ficamos impacientes, a gente leva dor a quem está próximo da gente. Quem é que está próximo do irmão Nilson? Irmã Alexandra. É a primeira. Depois vem os filhos, vem os amigos, vem a igreja. Então, a gente se torna impaciente. Reclama de tudo. Acha que é o único cuidado. Acha que é a única vítima que tem porque está com problema de saúde. Acha que tudo ele tem que ser o centro da atenção, ou ela, que o restante não. Gente, os nossos familiares, as nossas esposas, os nossos amigos, os nossos irmãos, todos sofrem. Então, se você está doente, se você está passando por alguma dor, lembre-se que a tua mente não pode se concentrar na tua dor. E lembre-se que as pessoas que estão te ajudando também estão sofrendo por vários motivos. Estão tirando o tempo delas para te atender. Então, se elas tiram o tempo delas para te atender, aquela atividade delas, elas vão ter que repor, e aí isso pode acarretar também a doença. E pessoas que reclamam o tempo todo causam uma bala emocional, quem está ao lado, que às vezes a pessoa está doida para se livrar da pessoa. E está orando para que fique logo boa, para sair esse fardo, sair, sabe, essa situação dela. Então, muito cuidado quando a gente está passando. Eu indico que a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar a Deus e pedir a cura.
e Deus diz aqui na sua palavra o que é preciso, e aqui está o remédio principal, o primeiro, né? Água. Aos que têm em mente pura e são conscienciosos, que sofrem por diferentes causas sobre as quais não têm domínio. Que maravilhoso pensamento é este, que Jesus sabe acerca das dores e aflições que sofremos. Em todas as nossas aflições, foi ele aflito. Alguns dentre nossos amigos nada sabem da miséria humana e da dor física. Por quê? Porque nunca ficaram doentes. Portanto, não podem penetrar plenamente nos sentimentos daqueles que se acham doentes. Jesus, porém, se comove com o sentimento de nossa enfermidade. Ele sofreu as dores. Ele sofreu a pena do pecado por nós. Ele morreu em função da nossa miséria. Então, nós temos que compreender isso. O texto, Romanos 8, 22, que foi lido, diz que o planeta vive dores de partos. O planeta está sendo massacrado, está sendo violado, está sendo arrebentado por causa das nossas atitudes. Então, Deus, ele vitalmente tem interesse no sofrimento do homem. Não será por inocente o que negligenciar aliviar o sofrimento no sábado. O santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem. Os atos de misericórdia se acham em perfeita harmonia com o seu desígnio. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado, no outro, qualquer dia. Uma vez eu escutei um depoimento dentro da igreja que eu fiquei calado. E eu fiquei assim, triste com a falta de discernimento. Por quê? Triste, porque eu passei por isso, porque eu sei o que é isso. A gente tem que falar aquilo que nós sentimos e passamos. Eu vi um depoimento uma vez de uma irmã dizendo que tinha uma conferência na igreja e o filho estava muito doente, sentindo dor. E ela queria ir muito na conferência. Aí ela decidiu ir para a conferência e orou para que Deus cuidasse do filho. E aí acontece o seguinte: quando ela voltou, o filho estava bem. Aí ela terminou dizendo: se eu não fosse na conferência, eu não tinha escutado a palavra de Deus. Aí eu fui, orei ao Senhor, escutei a palavra de Deus, o Senhor cuidou do filho. Gente, eu achei uma falta de discernimento. Me desculpem. Uma falta de discernimento. Diz que, está aqui escrito, ó, desejar de tornar nações, página 207. Não será por inocente o que negligenciar aliviar o sofrimento do sábado. Será que ela conseguiu ver, pensar, imaginar a dor desse filho saindo da cama para ir buscar um copo d'água? Qual foi a dor que ele sentiu para ir buscar esse copo d'água? O que a mente dele passou sofrendo e o que o próprio inimigo falou com ele, dizendo assim: olha, enquanto tua mãe vai para a igreja, tu está aqui, não tem ninguém para cuidar de ti. É assim que funciona. Não tem ninguém para. E o Senhor diz aqui, eu vou ler de novo. Não será tido por inocente o que negligenciar aliviar o sofrimento do sábado. A melhor conferência que teria assistido naquele dia era cuidar do alívio do sofrimento do filho. E a continuar diz: o santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem, e os atos de misericórdia se acham em perfeita harmonia com o seu desígnio. Era uma conferência. Se o menino, ela cuidasse do menino, o menino ficasse bom na hora do almoço, poderia ir à tarde, o filho estava bem. Diz aqui muito claro: o sábado, o santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem, e os atos de misericórdia se acham em perfeita harmonia com o seu desígnio. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado ou em qualquer outro dia. Tua mente pode muitas vezes ser embotada por motivo de alguma dor. Então, não tente pensar, mas simplesmente descansar e mostrar que confiaste a alma a Deus como um fiel Criador. É privilégio teu mostrar em fraqueza e sofrimento que não duvida do amor de Deus para contigo, que sabes que é fiel aquele que prometeu e que confia a alma e corpo em suas mãos, pois ele guardará o que foi confiado ao teu cuidado. Ao teu cuidado. Eu às vezes, fico pensando, eu me cobro sobre isso. Às vezes nós fazemos encontros, conferências, de um assunto que o mundo não conhece, e a gente faz para nós. Isso que nós temos que fazer é ensiná-los para fora, para dentro
Todos nós sabemos. É por isso que muitas vezes a palavra que é colocada ali não tem poder. É por isso que muitas vezes está se esvaziando, as pessoas não querem ir mais. É por isso que muitas vezes o melhor momento é o momento para muitos da comida. Porque nós estamos nos enchendo, nos abarrotando de assuntos que eu sempre digo, tecnicamente nós somos conhecedores, e nós precisamos passar da técnica para a prática, conhecer e atuar. E como nós estamos atuando nessa situação de levar realmente o alivio às dores de outras pessoas, como Cristo veio por nós. Que tua mente ela se detenha na bondade de Deus, no grande amor com que nos amou, como prova da obra de redenção. Se ele não nos amasse e nos considerasse de valor, então não teria feito grande sacrifício. O Senhor Jesus, ele é beneficente, ele é misericordioso, ele tem um coração que repousa sobre, sabe, todos nós. Nós devemos repousar nos seus braços como braços maternos, como crianças. Cristo, ele coloca essa mão por baixo da gente para que ele segure as nossas aflições, as nossas angústias, a nossa dor, e nós precisamos esconder nele. Diz que os ímpios, eles não te molestarão, nem te confundirão a fé. Jesus te deixou em herança a sua paz. Forte é a força que Deus sempre supre mediante seu eterno Filho. A palavra de sua graça é a qual mamar a alma crente. As preciosas promessas são vida, são doçura, são paz. O sofrimento ele não é desculpa para atos não cristãos, queridos. Diz que a irmã White, ela teve ela dormiu, teve uma noite que ela dormiu muito pouco, pensando em algumas situações, ou seja, ela estava tendo sofrimentos. E aí veio o Espírito Santo dizer assim, olha aí para Jesus, te coloca na mão do grande médico. Ele disse assim mesmo para ela, a minha graça, ela te basta, porque a graça de Cristo leva os homens a falar palavras certas sobre todas as circunstâncias. O sofrimento não é desculpa para os atos não cristãos. O que são os atos não cristãos? Eu estou com dor. Eu estou passando por isso. Porque ninguém me visita. Porque eu preciso de remédio, ninguém me traz aqui. Porque todo mundo saiu, eu fiquei sozinho aqui, ninguém olha para mim. Porque você não faz nada direito. Porque eu estou aqui e você não está olhando. Isso não é desculpa. A nossa doença, a nossa dor não é desculpa para esse tipo de atitude anticristã. No início foi lido. Nós estamos passando por dor porque nós somos o principal causador dessa dor. E a principal causa é a glutonaria. Diz para nós que nós temos que erguer-nos acima da dor. Muitas vezes, os inválidos podem resistir à doença, simplesmente recusando entregar-se à moléstia e deixar de ficar no estado de inatividade. Está passando por um problema? Pode ser qual for, de saúde. Busca, em primeiro plano, o Senhor. Em segundo plano, ele vai te indicar o médico correto para fazer uma avaliação. Em terceiro plano, mesmo que seja uma pessoa que esteja em uma cadeira, queridos, tem como trabalhar para Deus. Tem, porque está inativo o corpo, mas a mente ela está borbulhando de ideias. Diz que, ergando acima de suas dores e incômodos, empenhasse em última ocupação adequada às suas forças, por tal ocupação e o livre uso do ar, da luz, do sol, muitos enfraquecidos, inválidos, recuperam suas forças e a sua saúde. Tem quase 50 pessoas na sala. Esse texto, olha só, é por causa do pecado do homem que toda a criação geme e está justamente com dores de parto. O sofrimento e a morte foram assim impostos, não somente ao gênero humano, mas também aos animais. Certamente, pois ao homem procurar aliviar o peso do sofrimento que sua transgressão acarretou, as criaturas de Deus, em vez de aumentá-lo. Aquele que maltrata os animais, porque os tem em seu poder, é tão covarde como um tirano. É
Queridos, é forte. Para alguns dizem assim, é forte. Mas sabe o que é isso aqui? É uma tristeza. Uma vez eu vi alguém, estava na minha casa hospedado, eu estava assim na janela, a pessoa veio, aí o cachorrinho veio próximo dela, essa que ela fez, deu uma bicuda no cachorro. E diz um texto inspirado que eles sofreram uma dor, eles sofrem uma dor, eles também veem a morte sem culpa nenhuma. Aí eu deixei ali e tal, quando eu tive a oportunidade, disse assim, por que a senhora chutou o cachorro? Ah, porque ele vinha perto de mim. Mas nós somos cristãos e a palavra diz que eles sofrem uma pena de morte sem ter culpa, que a gente não deve maltratar um cachorro. Aí eu ficou assim, hoje fiquei sabendo que foi pedir desculpa aos donos, relatar o que aconteceu, foi pedir desculpa aos donos, sabe? Nós não temos condição de criar um cachorro, nós não devemos criar, porque muitos criam cachorro, largam os cachorros por aí, passando fome, dão o resto que sobra, não cuidam, uma ração é muito cara, que sobrar da comida, aí vocês jogam para ele. Gente, é triste isso, porque diz que nós somos tiranos. Não causeis dor mais intensa. Não deixe escapar nenhuma palavra que vá causar dor mais profunda ainda. A alma cansada de uma vida de pecado, mas não sabemos onde encontrar livro. Apresentai o compassivo Salvador. Tomai pela mão, erguei, dirigi-lhe a palavra de animação e segurança. Queridos irmãos, eu vou falar também pelo outro lado do doente. E esse doente eu quero incluir o físico, o emocional, o espiritual. Físico a gente negligencia através de uma alimentação errada e de uma quantidade desnecessária. Aí o físico recebe a doença. O espiritual, porque estamos negligenciando os nossos cultos matutinos e vespertinos e as nossas orações particulares, e a consequência vai para dentro da igreja, então nós estamos doentes espiritualmente. E o emocional, porque pelas atitudes tomadas, muitas vezes fazemos coisas desnecessárias e sofremos, e o nosso emocional é abalado. Então, se você tem uma pessoa dentro da tua casa que está com um problema emocional, que está com um problema físico, que está com um problema espiritual, não jogue na cara. Você que é espiritual, ore por ela. E diga a ela, se ela chegar a conversar com você, dizer, olha, eu estou fraco espiritualmente, olha, eu estou sentindo dor, olha, eu estou com o meu emocional, estou muito ansioso. Se ela dizer que tem dor, diga para ela, olha, tem um remédio aqui que ele faz isso, ele é composto disso. Nós somos conhecedores. E ele vai te ajudar nisso aqui. Se ele está ansioso na parte emocional, diga para ele, a ansiedade não é de Deus, mas o que está te causando essa ansiedade? Vamos orar, Deus vai resolver essa questão. Se é espiritual, não diga para ele, olha, sabe por que está passando isso? Porque tu não lê a Bíblia. Sabe por que está passando isso? Porque tu não quer nada com Deus. Sabe por que está passando isso? É porque tu não faz culto matutino e vespertino. É porque tu não faz a tua leitura. Não diga isso. Convide para assistir um culto. Convide para visitar alguém. Convide para trabalhar por alguém. Ore por ela, para que ela sinta o desejo. Porque quando você ou eu fazemos isso, creiam, devasta as pessoas, e as pessoas, em vez de se chegar a Cristo, elas ficam com raiva de você. Elas ficam com raiva de mim. E aí elas criam uma aversão a Jesus através da nossa atitude. Porque Jesus, ele disse na cruz, Pai, peço perdão por eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, quando uma pessoa está fraca espiritualmente, ela não sabe o que está fazendo. Tanto é que quanto mais fraco espiritualmente, mais distante ela está de Deus. E não é porque você está próximo de Deus, não é porque você está cumprindo, né, a sua rotina diária de
se entregar a Jesus, que você tem o direito, ou que você é o super-herói para jogar na cara da pessoa o pecado dela. Não. Eu queria concluir e dizer aqui, olha, o sofrimento físico, porém, não foi senão uma pequena parte da agonia do amado Filho de Deus. Os pecados do mundo achavam-se sobre ele, bem como o senso da ira do seu pai, enquanto ele padecia o artigo da lei transgredida. Estas coisas que lhe esmagavam a alma divina, foi ocultar-se no semblante do pai, um senso de que o seu próprio pai e amado o havia abandonado. Lhe trouxe desespero. Ele teve esse senso, passou isso, mas ele disse assim, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. E a separação causada pelo pecado de Deus e o homem foi plenamente aliviada e vivamente sentida pelo inocente e sofredor homem do Calvário. Ele foi oprimido pelos poderes das trevas, não tinha um único raio de luz a aclarar-lhe o futuro. E ele estava lutando com o poder de Satanás, que declarava ter Cristo em suas mãos, que era superior em força ao Filho de Deus, que o Pai estava rejeitando o Filho, e que ele não estava mais, que ele próprio no favor de Deus. Se estava ainda no favor de Deus, por que necessitava morrer? Deus o podia salvar da morte. É assim. Eles dizem assim, esses crentes querem ser mais santos do que a gente. Tem pessoas, acredito, eu gosto assim de ficar próximo de pessoas que ainda não batizaram, pessoas que estão muito tempo dentro da igreja, vão tomar uma decisão, aí eu gosto de me chegar perto, a gente fazer amizade, a gente acaba, graças a Deus consigo fazer amizade, e acaba conversando. Tem muita gente dentro da nossa casa, tem muita gente dentro da nossa família, tem muita gente dentro da igreja insatisfeito porque nós nos achamos mais santos do que eles, cobrando a atitude deles de uma forma errada. Ensina. A palavra de Deus diz ensina. Porque se nós ensinarmos, é o Espírito Santo que vai trabalhar com ele. Eu não sei fazer uma alimentação saudável, ensina. Aí, quando hoje nós precisamos, aqueles que são profissionais, aqueles que estão buscando melhorar cada dia, queridos e queridas, você tem um dom, você tem um talento. Ensina a igreja. Ensina a igreja. Porque o Senhor Jesus diz assim mesmo, olha, o povo está morrendo por falta de conhecimento. Eu sei que hoje as pessoas não querem saber de ensinamento, mas não leve isso em consideração. Ensina, porque uma alma quer aprender. Faça uma conferência voltada em todos os sentidos de saúde, desde a alimentação até a bênção sacerdotal. Uma vez nós tivemos uma reunião em um local para fazer uma conferência de saúde. Eu estava presente nessa reunião. E dentro da reunião foi decidido se no domingo à noite seria uma sopa ou uma feijoada. O pregador, profissional de saúde, disse, nós vamos fazer uma sopa leve. E o obreiro disse assim, é uma feijoada. Aí ficou, é sopa, é feijoada, é sopa, é feijoada, é sopa, é feijoada. Resumo, não houve a conferência. Para vocês verem a que nível nós... Deus abençoe a cada um de vocês. Eu agradeço a Deus por estar abençoando também a minha família, e que essas bênçãos que são derramadas na minha família, eu peço a Deus que seja derramado também em suas famílias. Peço que Deus dê equilíbrio emocional, equilíbrio físico, equilíbrio espiritual a cada um de nós. E peço a Deus que as nossas orações, elas sejam feitas corretamente, e Deus dá a resposta direta, e que nós tenhamos o discernimento. Tem alguém dentro da tua casa que está sofrendo, e as maiores dores que estão matando o ser humano é a dor emocional, é a dor espiritual, que causa a dor física. Então, tem pessoas dentro do teu rol de convivência que estão sofrendo. Não ocupe. Ele tomou decisões com falta de conhecimento. Você tem conhecimento. Ajude-o. Esse é o meu desejo para todos nós nesta manhã. Amém.